o anticristo, o maligno, o príncipe do poder do ar, o governante do sistema deste mundo. Ele não é o governante deste mundo. Deus é o Deus deste mundo. Mas Satanás é o governante do sistema que está acontecendo no mundo. O enganador, o pai da mentira. Satanás foi expulso do céu, levou um terço dos anjos com ele, que agora são chamados demônios. Ele não é onipresente, ele só pode estar em um só lugar ao mesmo tempo. Mas seus demônios fazem o seu trabalho sujo. Agora, entendo que isso não é um assunto muito feliz, mas quantos acreditam que precisam ouvir isso para que possam se proteger no momento certo? Alguns de vocês aqui provavelmente faz muito tempo que não ouvem um bom sermão sobre o diabo. Amém? E precisamos. Os pregadores não gostam de pregar coisas desagradáveis, mas eu sou meio viciada em pregar o que acho que as pessoas precisam. E o que Deus me diz para pregar, não o que é popular. Ele foi expulso do céu para a terra e levou um terço dos anjos com ele. Jesus disse em Mateus 10, 28, e não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma, mas temam aquele que pode matar e lançar a alma e o corpo no inferno. Então, Satanás no jardim do Éden, ele aparentemente pode assumir várias formas, porque ele apareceu para Eva como uma serpente. Agora, obviamente, ela não tinha medo de cobras. Porque se ele aparecesse para mim como uma serpente, eu correria. Amém? Mas eles não tinham medo até pecarem. E algo interessante que li sobre Eva, eu concordo com isso, e nós sempre meio que achamos que ela foi má porque ela ouviu Deus e fez o que Deus havia dito para não fazer, mas de fato o diabo a enganou porque ela amava tanto a Deus. E quando ele disse a ela que se ela comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, que ela se tornaria como Deus. E ela amava tanto a Deus que ela queria ser mais parecida com Ele. Às vezes as pessoas mais fáceis de se enganar são aquelas que amam tanto a Deus que simplesmente farão qualquer coisa que pensem em ser de Deus sem realmente verificar se é, sabe? Amém? Sabemos que assim que Jesus foi cheio do Espírito Santo, esse mesmo Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites. Esse relato está em Lucas 4, os primeiros 11 versículos. E eu não vou ter tempo para ler tudo, porque tem algo em particular que eu quero abordar, mas é interessante que Jesus, cheio e controlado pelo Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito Santo. Veja, não pense que o Espírito Santo vai te levar a lugares agradáveis, confortáveis e aconchegantes. Posso sentir que você amou isso. E durante 40 dias inteiros no deserto, onde foi testado, muitíssimo tentado pelo diabo, e não comeu nada durante esses dias. E quando os dias foram concluídos, ele estava faminto. Então o diabo. Então o que eu vi claramente nisso, aqui, é que Satanás esperou até que ele estivesse em seu ponto mais fraco. E é isso que ele faz conosco. Espera que estejamos tão cansados que dificilmente aguentaremos. Espera até que você esteja com seu problema por tanto tempo que está certo de que não consegue tolerá-lo por mais um dia. Vou te contar algo sobre o diabo que você precisa entender, é que ele é extremamente paciente. E ele te conhece melhor do que você mesmo.
Porque ele te observa a vida inteira e sabe quais são seus pontos fracos. E ele espera até que estejamos cansados e, neste caso, Jesus estava com fome. Então ele fez 3 ataques específicos. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Bem, ele estava tentando fazer 2 coisas, estava atacando a identidade dele. Quem você pensa que é? Você já ouviu isso? Eu já, muitas vezes. Ele estava tentando fazer Jesus se mover independentemente de Deus. Se você é o Filho de Deus e está com fome, então, faça pão para você. Não espere em Deus, faça você mesmo. Essa é uma grande tentação que o inimigo joga sobre nós. Não, você não tem que aspirar em Deus. Aqui está o que você pode fazer, faça isso. A Bíblia chama isso de obras da carne. Eu chamo de obras que não funcionam. Eu sei porque tentei isso bastante. Agora sei que estou indo meio rápido e cobrindo muito terreno, mas espero não perder você. Depois ele o tentou com o mundo. E eu amo essa. Se você se curvar a mim, a mentira do só uma vez. Venha só um pouquinho, todo mundo faz isso. Só uma vez. Não fique preso a isso, você não é todo mundo, você não é como todo mundo, você foi chamado para ser separado. E se você é a única pessoa em toda a terra que faz o que é certo, então mantenha-se forte e faça o que é certo. Porque todos nós vamos ficar diante de Deus e prestar contas de nossas vidas. Romanos 14. Cada um de nós. E se por acaso você estiver assistindo e for um dos que não acredita em Deus, você terá uma surpresa. Porque ele disse que chegará o tempo em que todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. Amém? Eu assisto muitos documentários e vejo algumas das coisas mais bobas, sabe? Outro dia vi um que dizia... Estava falando sobre a criação. E eu amo quando eles tentam explicar a criação. E às vezes, para mim, sabendo o que sei, é quase como assistir a uma comédia. Eles disseram: este gigante asteroide caiu do céu e atingiu a Terra e causou uma grande explosão e voou pelo ar e criou a Lua. Ok, minha pergunta é: quem foi que criou o asteroide? E quem criou a Terra que ele atingiu? Veja, você não pode ir longe bastante para eventualmente não se deparar com Deus? E a outra grande teoria é que havia algumas formas de vida no mar. E uma delas foi rastejando até a praia. E bilhões de anos depois, aqui estamos nós. Ok, quem criou o mar? E a teoria do Big Bang, não sei nem o que é isso, mas... Quem foi que criou esse tal de Bang? Quero dizer... Como podemos ver como nossos corpos funcionam e tudo na Terra funciona? E pensar que nós somos algum acidente cósmico? Sabe por que Satanás quer que você pense que veio de um macaco? Porque ele não quer que você pense que você tem qualquer valor. Ele não quer que você saiba que Deus te criou de forma especial, no ventre de sua mãe, com suas próprias mãos, cuidadosamente, e que Ele tem um plano para a sua vida. Nós, como cristãos. E eu cresci em uma igreja pela qual eu sou muito grata. Eu aprendi muito, tive um alicerce maravilhoso no Senhor. Mas eles não falavam muito sobre o fato de que o diabo é real. Certo. E que nós temos armas para lutar certo. contra o que está acontecendo em nossas vidas. Então, sabe, eu
Eu aprendi muito sobre isso e pra mim, na época, e pra muitas pessoas, esse é um conceito novo. Certo. O diabo é mesmo real? Eu tive a mesma experiência. Eu não cresci na igreja, mas na primeira igreja que eu frequentei por alguns anos, e agradeço a Deus pelas coisas que me ensinaram, mas eu não ouvia muito sobre o diabo, sabe? E um livro que eu li há 45 anos atrás, que acho que ainda é vendido, se chama O Diabo Está Vivo e Bem no Planeta Terra. E isso realmente abriu os meus olhos para entender que, sabe, nós temos um inimigo real e ele nos odeia. Ele é contra qualquer tipo de progresso que tenhamos e o diabo ele é real e o inferno é um lugar real e hoje especialmente acho que há um grande impulso para fazer com que todos pensem que, sabe bem, Deus é bom e amoroso, ele nunca mandaria ninguém pro inferno e as pessoas gostam de pensar que isso não é um lugar real, que o diabo é um mito e que isso não é real, mas, sabe, há tanta maldade e iniquidade no mundo, temos que nos perguntar de onde veio tudo isso. E quando Satanás foi criado, ele foi criado como um anjo, mas recebeu livre-arbítrio e ele escolheu tentar elevar seu trono acima do trono de Deus. Ele foi expulso do céu para a terra e para a atmosfera acima da terra, e ele odeia Deus e qualquer coisa que tenha algo a ver com Deus. E, assim, as Escrituras é a melhor maneira de provar o meu Certo, ponto. sim. Em João 8:44, Jesus estava falando com os incrédulos. Ele disse, vocês pertencem ao seu pai, o diabo? E vocês querem satisfazer os desejos do seu pai? Ele foi homicida desde o início, não se firmou na verdade, pois não existe verdade nele. E quando ele mente, ele fala sua língua nativa, porque ele é mentiroso. E o pai da mentira, então pense sobre isso. Minha língua é o inglês, então, quando eu falo, eu sempre falo inglês, e ele está dizendo que a língua nativa do diabo é a mentira. Isso é uma coisa muito interessante de se Sim, pensar. Isso é tudo que ele sabe fazer. É tudo que ele faz, é mentir. A mente é onde ele tenta lançar o seu grande ataque. Porque o diabo pode mentir para nós, mas isso é importante. Se você acredita nas suas mentiras, você é enganado. Mas, mesmo que algo não seja verdade, se você acreditar nisso, isso se torna verdade para você. É uma realidade para você. Como, por exemplo, eu fui abusada quando criança e o diabo me convenceu. Eu não sabia que era o diabo, mas ele colocou na minha mente o tempo todo que eu teria uma vida de segunda categoria por eu ter sido abusada e que ninguém nunca me amaria, e se algum homem mostrasse algum interesse em mim, eu teria que aceitar a primeira coisa que aparecesse. E eu fiz isso, foi outro grande erro. E assim, a única verdade que nós temos é a palavra de Deus. As pessoas se perguntam, o que é a verdade? E sabe, o mundo se afastou tanto da verdade real que a nossa sociedade está numa bagunça horrenda. Isso está ficando pior a cada dia, sabe? E a única esperança é se as pessoas voltarem ao que a palavra de Deus diz. E, sabe, há um esforço para se livrar de Deus. E eles não vão conseguir, porque ele não vai embora. Mas tudo que você precisa é olhar para a vida de qualquer pessoa que serve a Deus, e você pode ver que mesmo que tenham problemas na vida, suas vidas são muito diferentes, suas atitudes são diferentes das pessoas que não servem a Deus. E assim, sabe? E assim Satanás está vivo e bem no planeta Terra. Então, qual é o perigo em não entender o que você está dizendo? O que isso faz em nossa vida se não entendermos que essa força está vindo diretamente contra nós? Ok, agora eu posso falar da minha vida. Eu acreditei em todas as mentiras que o inimigo contou-me. Em João 10:10, há uma escritura que eu amo, diz, o ladrão, isto é, o diabo, vem somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que vocês tenham e desfrutem suas vidas. E a tenham plenamente, até que ela transborde. Eu não tinha nenhuma alegria.
Eu não tinha nenhuma paz. Acreditava que eu não era boa, acreditava que o que aconteceu comigo era minha culpa, que algo estava errado comigo porque meu pai abusava sexualmente de mim. Eu acreditei em todas as mentiras que o inimigo me contou todos esses anos. Então, como resultado do perigo de acreditar nessas mentiras é que elas se tornam sua realidade. Ah, sim. Isto se torna o seu mundo? Sim. Eu disse ao Dave outro dia, eu acho que nossa vida real está em nossa mente. Sabe, isso pode soar um pouco estranho, mas eu acho que a sua vida real está A na realidade, sua sim. cabeça. E a Bíblia diz em Provérbios 23:7, como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Então, Satanás quer que acreditemos em todas as mentiras que ele possa nos contar, porque aí somos enganados e passamos nossas vidas em cativeiros, pensando coisas que não são verdadeiras. E ele mente para nós a respeito de nós, sobre nosso futuro, nosso passado, sobre Deus. Ele mente sobre o que as pessoas pensam de nós. Qualquer coisa que deixe as pessoas miseráveis. Então, se não soubermos que todas essas coisas estão vindo dele e são mentiras, ele realmente está ganhando o tempo todo. E não tem como você saber disso sem conhecer a palavra de Deus. Certo. Sim. Sim, sabe, eu sempre imploro às pessoas e peço e me esforço tanto para que as pessoas estudem a palavra. E não é somente ler sua Bíblia todos os dias, porque senão Deus vai ficar bravo com você. Mas é a verdade dentro dela que vai renovar sua mente. Romanos 12:2 diz que a única maneira de nós provarmos por nós mesmos a boa vontade de Deus é quando nós renovamos nossa mente de acordo com a palavra de Deus. Então, Deus tem um plano para as nossas vidas, mas se quisermos um dia realmente ver e viver isso, temos que aprender a pensar como Deus pensa. Sabe, quando você está fazendo isso, então, quais são algumas dessas coisas que você usa, essas ferramentas que você encontra na Bíblia para lutar contra esse diabo que agora nós sabemos que está lá fora e que é real? Bem, por exemplo, Tiago 4:7 diz, portanto, sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Ele fugirá, sim. Então, veja, em primeiro lugar, se você se propõe a estudar a Bíblia, então não só estude, mas faça o que ela diz. Toda vez que você faz o que a palavra diz, você está combatendo o inimigo. A Bíblia nos ensina em Efésios 6 que nós temos armaduras que nos protegerão do inimigo. E elas são coisas como a justiça, a paz, a verdade, a oração. E esse é um ótimo estudo. Lá diz, calce as sandálias da paz. Bem, quando andamos na paz, derrotamos o inimigo. Toda vez que ele nos deixa chateados, começamos a fazer as coisas pela emoção. Certo. E ele acaba ganhando, como em Efésios 4:26-27, irai-vos e não pequeis. Não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Então, isso nos diz... Sabe, quantas pessoas à noite vão para a cama bravas? E ele Coisas diz... que o diabo pode usar contra nós. Ele nem está dizendo não fique com raiva. A raiva é uma emoção, mas Certo. ele diz quando estiver com raiva, não peque. Sabe, Sim. então, se você não resolver essa raiva, você pecará. Sim. Você vai tentar se vingar ou fará o que não deve fazer. Então, você perdoa. Uma das ferramentas mais poderosas que temos é perdoar as pessoas que nos magoaram e confiar em Deus para ser seu vingador Sim. e cuidar de você. E então, Então, poderia ser fácil, como cristão, deixar isso nos assustar um pouco, certo? Que existe essa força sempre tentando nos enganar, que nos odeia. Então, onde você encontra a paz que você precisa para não deixar que isso abale quem Deus é em nossas vidas? bem, a Bíblia nos diz que nos foi dada a autoridade sobre o inimigo. Então, obedecer a Deus talvez seja a nossa autoridade número 1. Eu acho que é Lucas 10:19 que diz, eis que eu lhes dei poder e autoridade sobre todo o poder que o inimigo possui, e nada vos causará dano algum. Preste atenção, eu lhes dei poder e autoridade sobre todo o poder que o inimigo possui. Satanás tem poder, nós temos a autoridade. Sim. Bom, Sabe, sim. ele
Você tem que saber disso. Jesus tem a suprema autoridade e a nossa maior autoridade está em reconhecer as mentiras e simplesmente dizer não. Sim, e sabendo que Deus é maior. Certo, sim. O próprio Jesus. São 12 versos, mas vale a pena ler. E Jesus, cheio do Espírito Santo, deixou o Jordão e foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto, onde, por 40 dias, foi tentado pelo diabo. Ele jejuou, nesses 40 dias não comeu nada, e então o diabo disse a ele. E é isso que temos que entender. O diabo fala conosco pondo pensamentos em nossa mente. Agora, não sei nesse caso se ele realmente falou em voz alta com Jesus ou se foram só pensamentos que vieram à sua mente, mas ele disse, se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se tornem pães. Uma das mentiras que Satanás vem contra nós são mentiras sobre nós, e ele está dizendo, prove a si mesmo. Prove que é o Sim. Filho de Deus. E Jesus respondeu, está escrito. Nem só de pão viverá o homem. O diabo então levou a um lugar alto e mostrou-lhe em instantes todos os reinos do mundo e lhe disse, cara, é aqui que as pessoas se metem em problemas. Vou dar a você toda a autoridade, todo esse esplendor. Vou te dar todas estas coisas. Porque me foram dadas e posso dá-las a quem eu quiser. E ele realmente não está errado, porque Adão, através do seu pecado, entregou tudo ao inimigo, mas Jesus tomou tudo de volta para nós. Para esse propósito se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Jesus veio para perdoar nossos pecados, mas também reconquistar nossa autoridade, derrotar o diabo. E assim ele tem toda a autoridade, tudo está debaixo de seus pés, nós estamos nele. Então essa autoridade pertence a nós, mas temos que resistir e dizer não. E conhecer a palavra e reconhecer as mentiras do inimigo e... Como eu disse, eu ando com Deus há 45 anos e sei que você tem sido da mesma forma na maior parte da sua vida, mas eu sei que ainda há mentiras que Satanás me diz que eu não identifico. Sabe, eu acho que são coisas como... Tem um bom exemplo em Mateus 16, em que Jesus estava conversando com os discípulos sobre o momento dele ir para Jerusalém e sofrer e se preparar para a sua crucificação, sobre a qual ele vinha falando. E Pedro chamou de lado e o repreendeu e disse, oh não, Senhor, isso nunca vai acontecer com você. E Jesus olhou nos olhos de Pedro e então ele disse, para trás de mim, Satanás. Ele sabia que o diabo estava falando através de Pedro, tentando impedir que ele fosse para a cruz. E você pensa, ai, sabe, como seria sentir isso? Mas Jesus fez isso por bondade. Sim. Para ajudar nessa situação. Mas para que as pessoas entendam que às vezes Satanás trabalha através de pessoas que não têm conhecimento. E às vezes são até pessoas muito boas. Quando Deus me chamou para o ministério, quantas pessoas tentaram fazer com que eu não fizesse isso? Porque elas olhavam no natural, tipo, você não tem estudos, você é mulher, você não é isso, nem aquilo outro. E elas eram pessoas bem-intencionadas, pessoas cristãs, mas ainda estavam deixando o inimigo usá-las. E assim, estudar a palavra de Deus é a nossa única segurança, Ginger. Nós não... Sabe, eu ainda sei que há muitas vezes em que o inimigo mente para mim e eu não eu também reconheço isso. E para mim essa é uma das maiores coisas como cristã que precisamos aprender. E assim, tenho muitos ensinos sobre esse assunto, sabe? E qualquer pessoa interessada pode ligar para o escritório e eles vão ajudá-los a pegar as coisas que vão te ajudar muito. Sabe, todas essas coisas ruins do mundo, não é Deus que... Đêm nay lặng thành phố khuya vắng lạ, ánh đèn mờ nhạt bóng hình ai xa, tiếng gió thì thầm nhói
trong bóng đêm. Gặp vô tình nghịch lẽ lối bước chân, ánh mắt chờ mong lạnh giá từng đêm. Tìm lại kỷ niệm chợt tan theo sương, nơi đâu vòng tay, nơi đâu yêu thương. Đêm buồn bã mang từng giọt lệ, rơi nhẹ xuống hút sâu vào tim. Lời yêu vẫn đó, môi vẫn khẽ nói, nhưng sao giờ này chỉ còn xa xôi. Mưa rơi tí tách, trăng mờ khuất xa, bước đi vô vọng lòng đau thiết tha. Giọt sầu đêm dài, mong chờ ngày mai, khi ánh dương lên xua tan khổ đau. Bóng đêm dần trôi, tâm tư nhẹ nhàng, giấc mơ tan biến trôi theo ngàn sao. Dẫu cho xa cách, yêu thương vẫn đầy, tiếng yêu từ đây giữ mãi hôm nào. Đêm buồn bã mang từng giọt lệ, rơi nhẹ xuống hút sâu vào tim. Lời yêu vẫn đó, môi vẫn khẽ nói, nhưng sao giờ này chỉ còn xa xôi. Đêm buồn bã mang từng giọt lệ, rơi nhẹ xuống hút sâu vào tim. Lời yêu vẫn đó, môi vẫn khẽ nói, nhưng sao giờ này chỉ còn xa xôi. Từng giọt lệ, rơi nhẹ xuống hút sâu vào tim. Lời yêu vẫn đó, môi vẫn khẽ nói, nhưng sao giờ này chỉ còn xa xôi. Đêm buồn bã mang từng giọt lệ, rơi nhẹ xuống hút sâu vào tim. Lời yêu vẫn đó, môi vẫn khẽ nói, nhưng sao giờ này chỉ còn xa xôi.